Perséfone, filha da poderosa deusa da agricultura, Deméter, e do supremo Zeus, era a personificação da primavera. Com sua jovialidade, ela enchia os campos de flores e alegria. Sua mãe era superprotetora, pois devido à sua grande beleza, sua filha era cobiçada por diversas divindades masculinas e, para protegê-la, ela tentou distanciá-la das divindades ligadas ao amor. Mas Eros e Afrodite não permitiriam que mais uma divindade se distanciasse de sua esfera de influência e agiram para que a paixão estivesse sempre presente na vida de Perséfone. Graças às divindades do amor, Hades, o governante do submundo, ficou encantado com a beleza e vivacidade de Perséfone. Em um ato impetuoso, ele a raptou e a levou para o seu reino sombrio. Devastada, Deméter, com a perda de sua filha, ela deixou a terra se tornar estéril. E o mundo conheceu sua primeira fome. Ela jurou que a terra permaneceria árida até que sua filha retornasse. Com a terra em crise, Zeus interveio. Ele ordenou que Hades devolvesse Perséfone. No entanto, havia um porém. Se Perséfone já tivesse consumido comida ou bebida no submundo, estaria eternamente ligado a ele. Mas antes de Perséfone ser liberada, ela comeu 6 sementes de uma romã dadas por Hades, ou, segundo algumas versões, consumidas por ela mesma sem pleno conhecimento das consequências. A romã, nesse contexto, não é apenas uma fruta, mas um símbolo de destino, compromisso e os laços inquebráveis entre a vida e a morte. Devido a esse ato, é decidido que Perséfone passaria 6 meses no submundo com Hades e 6 meses na terra com sua mãe. Durante sua estadia no submundo, Deméter, ainda em tristeza, faz com que a terra fique estéril e fria, dando origem ao outono e inverno. Quando Perséfone retorna, a alegria de Deméter faz a terra florescer novamente, marcando a primavera e o verão. Antes de ser conhecida como Perséfone, a deusa era frequentemente chamada de Core, que significa a donzela ou a jovem. Esta designação reflete a sua juventude e inocência antes do seu rapto por Hades e sua subsequente transformação na rainha do submundo. Já o nome Perséfone, por outro lado, é muitas vezes interpretado como uma combinação das palavras gregas perto, destruir, e phone, matar, sugerindo uma natureza mais obscura. Esta dualidade de ser a donzela da primavera e a rainha do submundo é uma característica central da mitologia de Perséfone e reflete o ciclo da vida, morte e renascimento. Como consorte de Hades, ela não era apenas uma prisioneira, mas uma regente com poder e autoridade. Em contraste com muitos outros deuses gregos, cujos relacionamentos eram voláteis, a parceria de Hades e Perséfone é frequentemente vista como estável e forte, apesar de suas origens tumultuadas. Ao contrário de muitas divindades femininas da mitologia grega, Perséfone não é uma figura subalterna do seu marido. Ela tem autoridade e poder próprios. Seu domínio sobre as almas que chegam ao submundo muitas vezes é tão decisivo quanto o de Hades, que a respeita e valoriza sua opinião e julgamento. Em algumas histórias, Perséfone atua como mediadora, intercedendo em nome das almas ou dos vivos que buscavam favores, como no mito de Orfeu, que desceu ao submundo com o intuito de resgatar sua amada Eurídice, que havia falecido de forma trágica. Também podemos destacar o mito de Psique, que foi até o reino de Hades para realizar uma tarefa a mando de Afrodite. O papel de Perséfone como rainha do submundo e deusa da primavera simboliza a dualidade da existência, vida e morte, tristeza e alegria, luz e escuridão. Sua capacidade de transitar entre esses dois mundos torna-a uma deusa de equilíbrio e transição. Pouca gente sabe, mas Perséfone tem uma irmã que seria seu oposto. Essa é Despina, a deusa do inverno. Enquanto Perséfone fazia surgir belas flores por onde passava, Despina trazia o frio consigo, destruindo a vegetação com suas nevascas e geadas. Despina
destruía o trabalho de Deméter e Perséfone devido ao rancor que ela carregava em seu coração, pois a deusa do inverno foi abandonada por Deméter quando ela era apenas um bebê. Despina se via como uma divindade rejeitada até mesmo por sua mãe. Deméter, em contrapartida, amava e protegia sua filha Perséfone com toda a sua força, e por isso o ressentimento de Despina era enorme, e ela descontava sua frustração destruindo as flores geradas por Perséfone. Outra figura ligada ao mito de Perséfone é a ninfa Minta, que era uma ex-amante de Hades. Minta sentia inveja de Perséfone porque a deusa da primavera foi eleita para ser a rainha do submundo em seu lugar. Alguns dizem que Minta continuava tendo um relacionamento furtivo com Hades, enquanto Perséfone estava na superfície se reencontrando com sua mãe. Outros dizem que Hades se manteve fiel, mas o fato é que Minta se gabava de ser mais bela que Perséfone, e por isso Hades a desejava. A rainha do submundo se enfureceu com Minta por essas afirmações e a transformou na planta que hoje conhecemos como menta. Outro episódio interessante envolvendo Perséfone foi quando ela conheceu um belo jovem mortal chamado Adonis e se encantou por ele. Ele era amante de Afrodite, mas acabou morrendo prematuramente em um acidente de caça provocado pelo deus Ares. Quando ele chegou ao submundo, Perséfone o tomou por criado e amante. Mas Afrodite não havia desistido de seu amado mortal e por isso ela exigiu que Adonis lhe fosse devolvido. Uma grande disputa entre Afrodite e Perséfone teve início para decidir quem ficaria com Adonis. Tal disputa teve que ser mediada novamente por Zeus, que decidiu que Adonis passaria parte do ano com cada uma das deusas. Mas as deusas continuavam sempre tentando passar mais tempo com o amado Adonis. No mundo grego, a ligação de Perséfone com os mistérios de Eleusis é uma das facetas mais fascinantes envolvendo a deusa. Os mistérios de Eleusis eram rituais secretos da religião grega antiga que ocorriam na cidade de Eleusis, próxima a Atenas. Estes rituais eram dedicados a Deméter e Perséfone e centravam-se na história do rapto de Perséfone por Hades e subsequente busca de Deméter por sua filha. Os mistérios de Eleusis são uma das tradições religiosas mais antigas e reverenciadas da Grécia Antiga. Por séculos, atraíram iniciados de todo o mundo helenístico. Eram considerados mistérios porque os rituais e os ensinamentos eram mantidos em segredo e só eram revelados aos iniciados. Os iniciados faziam uma procissão sagrada de Atenas a Eleusis, que recriava a jornada de Deméter em busca de sua filha. Durante o ritual, os participantes bebiam uma mistura chamada kikeon, feita de cevada e menta. Alguns estudiosos especulam que esta bebida poderia ter propriedades alucinógenas, embora isso ainda seja motivo de debate. Acredita-se que os rituais incluíam reencenações da história de Deméter e Perséfone. Essas representações não eram meras peças teatrais, mas sim rituais profundamente espirituais que proporcionavam uma experiência mística aos participantes. Um dos maiores atrativos dos mistérios de Eleusis era a promessa de uma vida após a morte. Os ensinamentos secretos transmitidos aos iniciados supostamente proporcionavam não apenas conforto sobre o destino da alma após a morte, mas também orientação sobre como viver uma vida que garantiria uma passagem segura para o além. Os mistérios de Eleusis resistiram até o século IV da Era Comum, quando o cristianismo se tornou a religião dominante do Império Romano e as práticas pagãs foram suprimidas. A relação entre Hades e Perséfone simboliza a complexidade do amor. Começa com a possessividade e a compulsão, mas evolui para uma parceria baseada no respeito mútuo e na coexistência. Representa, sim, a dualidade da paixão impulsiva e do amor duradouro e estável. O mito de Perséfone é, sem dúvida, um dos mais interessantes da mitologia grega, e por meio dele podemos ver com certeza como os gregos da antiguidade tentavam explicar o mundo à sua volta e responder questões fundamentais inerentes à existência humana.